Boa noite, né, gente? Primeiro, vamos pedir a presença de Jesus aqui nesse momento. Nesse momento, no momento que cada um for assistir depois essa live. Pedimos, Mestre Jesus, que esteja aqui conosco. Agradecemos a presença da espiritualidade dessa casa, do mentor dessa casa. Pedimos que fiquem conosco durante todo o estudo, que intuam a palestrante da noite. Hoje, em especial, pedimos ao Espírito José Grosso, toda a sua equipe, que nos auxiliem aqui nessa palestra, nos abençoando, nos intuindo, nos amparando, nos ajudando na nossa transformação, na nossa evolução, na nossa reforma íntima. E assim, com o coração cheio de alegria pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, iniciamos a palestra da noite. Que assim seja. Do livro Palavras de Vida Eterna, Vasos de Barro. Temos, porém, este tesouro em vasos de barros, para que a sublimidade seja da virtude de Deus e não de nós. Não te furtes a transmitir os dons do Evangelho. Se caístes, levanta-te e estende as mãos, construindo o melhor. Se estivesse em erro até ontem, reconsidera o gesto impensado e ajusta aos semelhantes. Se doente, permaneça na confiança, encorajando e esclarecendo a quem te ouve a palavra. Se cansado, recompõe as próprias forças na fé e prossegue, amparando sempre. Caluniado, perdoa e esquece o golpe, procurando servir. Menosprezados, não firas ninguém, esforça-te por ser útil. Perseguido, esquece o mal e faz o bem que possas. Insultado, ouvida toda ofensa e auxilia sem mágoa. Em meio de todas as fraquezas e vicissitudes que nos rodeiam a alma, estejamos convictos, como o apóstolo Paulo, de que possuímos o conhecimento da verdade e a fama do amor, como quem transborda um tesouro em vasos de barro, para que a excelência da virtude resplandeça por luz de Deus e não nossa. Boa noite, pessoal. Você vai deixar o ventilador aqui? Você está trabalhando só? Acho que se quiser tirar, eu... Alguém lembrou de pôr carregar? Eu lembrei. Vamos. Vou usar o microfone, minha voz muito alta. Mas aí pelo menos Minha voz é muito alta. Gente, boa noite. Esse chegado o dia, né? Da minha apresentação. Bom, como a Milena já falou, né, no dia que ela fez a palestra. Peraí, só um pouquinho, gente. Não, tem que ligar, liga aí. Vou colocar ele assim pra vocês verem no azulzinho. Se tá azul, tá dando pra ver? Tá? Então vamos lá. Então, como a Milena falou aquele dia, né? Nós estamos fazendo o trabalho do livro Renovando Atitudes. E aí nós fizemos, né? A definição do tema, na verdade, foi feita pela espiritualidade. A depender daquilo que a gente precisa ir aprofundando na nossa reforma íntima. E aí, eu já falei até isso com vocês, né? Quando eu li a primeira vez, eu confesso para vocês que eu senti um baque. Primeiro eu senti um baque, porque vocês vão ver que é bem pesado. E eu falei assim, gente, por que veio esse tema para mim, né? Porque a gente questiona, por que esse tema veio pra gente, né? E ele não veio pra gente à toa. E também, por quê? Porque quando eu fiz um trabalho desse, há mais de 10 anos atrás,
numa casa que eu frequentava lá em Belo Horizonte, foi de onde eu me tornei espírita, né? Foi o meu berço espírita, ela. Eu fiz um trabalho também com esse livro, e o trabalho que eu fiz foi justamente afabilidade e doçura. É o mesmo capítulo e item que caiu agora, que envolve, né, a cólera. Porque a afabilidade e doçura, a falta de afabilidade e doçura é o excesso de cólera. Né? E realmente, eu sempre fui muito colérica. Então, assim, a primeira coisa que eu tinha que trabalhar para me tornar melhor era a minha cólera. Era gritando no meu espírito. Era o que gritava mais alto naquele momento. E aí, mais de 10 anos depois, vai eu fazer o trabalho de novo e cai justamente o quê? Que o item foi afabilidade e doçura. Mas ele tinha a ver com a cólera. E agora foi qual item? O item do evangelho que fala da cólera. Aí eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Porque eu já não me sinto como eu era antes. Eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu não me sinto, o meu íntimo já não é a mesma pessoa. Aquela cólera que eu sentia naquele tempo, eu não tenho esse sentimento mais. Apesar das pessoas acharem que eu sou muito brava, que eu sou muito nervosa, o meu sentimento já não é o mesmo. Eu não tenho as mesmas reações fisiológicas que eu tinha lá atrás. Aí eu fiquei pensando, né? Falei assim, gente, por que isso aqui caiu para mim? Só que aí, quando ele caiu o item, o capítulo 9. O capítulo 9 é o bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nesse item, no item 9 do capítulo 9, ele fala da cólera. No item 10, ele continua falando da cólera, mas ele fala de um outro aspecto da cólera. E aí, assim, eu fui usinando aquilo na minha cabeça e eu peço, né, à equipe do Zé Grosso que esteja aqui conosco mesmo para poder nos ajudar a desvendar isso aqui e que eu desvende isso mais profundamente no meu ser, né? Se é para mim que caiu, eu que tenho que desvendar isso com mais intensidade. Então, eu vou ler o texto e a partir do texto a gente vai conversando sobre ele. Então, ele começa assim, velhos hábitos. Esse velhos hábitos, ele pegou uma parte do capítulo 9, que é bem-aventurados brandos e pacíficos, só que o item 10, que ele diz o seguinte, o corpo não dá a cólera àquele que não tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito ou a responsabilidade? Então, aquilo que nós somos enquanto espírito. Nós somos fruto, hoje, das nossas experiências no passado. O que nós aprendemos na doutrina espírita? Todos nós somos criados simples e ignorantes. Todos os espíritos são criados da mesma forma. Deus não seria Deus se ele criasse um espírito jamais evoluído que o outro. Ah, por que Jesus é um espírito puro? Por que Jesus é um espírito tão evoluído? Porque ele caminhou para isso. Ele já chegou. Nós ainda não chegamos. Tem outros que estão na nossa frente. Tem outros que estão atrás de nós. Então, assim, quando eu fui participar da Maratona do Rio, que eu olhei aquele mar de gente, e que deu a largada, e que todo mundo saiu correndo, eu via um mar de gente na minha frente, eu vi um mar de gente nas minhas costas. Aí eu falei com o Célio assim, Célio, isso aqui é igualzinho a reencarnação nossa. Foi com você que eu falei, não foi? Foi com a Glaucia, não foi com o Célio, não. O Glaucia, isso aqui é igual a reencarnação nossa. A gente olha para frente, tem um tanto de gente na nossa frente. Mas a gente olha para trás, também tem um tanto de gente lá atrás. E outra, e tem um tanto de gente assistindo, que não tem coragem de entrar. Ainda está na margem, assistindo. Então, é saber aonde que nós estamos. Por quê? Porque essa modificação, ela precisa ser uma modificação do espírito. Todas aquelas vicissitudes que nós trazemos são vicissitudes do nosso espírito. Eles não são do nosso corpo físico. E os vícios que a gente tem, ele independe da formação física que a gente tem. Por isso que a nossa transformação, ela não pode ser uma transformação de corpo. Ela precisa ser uma transformação de alma.
Por quê? Porque nós precisamos tratar a nossa alma. À medida que nós tratamos a nossa alma, nós vamos modificando o rumo da nossa história. Então, ele começa o texto dizendo assim: em primeiro lugar, é necessário conceituar que vício são dependências vigorosas e profundas de uma pessoa que se encontra sob o controle de outras ou de determinadas coisas. Portanto, deve ser considerado como vício não apenas o consumo de tóxico e de outros produtos de origem natural ou sintética. O conceito é mais amplo. Analisando-o em profundidade, podemos interpretá-lo como a atitude mental que nos leva compulsoriamente à subjugação de pessoas ou situações. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, gente, por que caiu para mim a parte de vício? Porque eu nunca tive problema de vício externo. Eu nunca tive problema com vício de bebida. Eu nunca tive problema com vício de cigarro. Eu nunca tive problema com vício de droga. Eu nunca tive problema com vício de prostituição, nem de pornografia. Aí eu falei assim, mas por que caiu para mim o vício? Você sabe por quê? Porque vício não é só isso, não. Vício é muito mais do que isso. Então, às vezes, a gente olha uma pessoa e a gente a considera viciada, só que muitas vezes nós somos muito mais viciadas do que ela. Porque, às vezes, o vício dela é uma consequência da dor que ela tem na alma, de uma ferida que não está curada. E, às vezes, o nosso vício não. O nosso vício é de uma má tendência que nós passamos reencarnação após reencarnação e nós não conseguimos modificar porque nós nem mesmo identificamos onde ele está. O que é muito mais grave. Porque é muito simples eu ver que uma pessoa é viciada em álcool, que ela é viciada em tabaco, que ela é viciada em psicotrópicos, que ela é viciada em remédio. É muito simples. Eu virar e falar assim, porque fulano é viciado. E eu? Sou viciada em quê? Por quê? Porque tudo aquilo que nos subjugam, tudo aquilo que nos controla, porque nós não somos feitos para ser controlados pelas pessoas ou pelas coisas. A partir do momento que eu tenho uma coisa que me controla, eu sou viciado nisso. Por quê? Porque eu me subjugo a ela. Então, se eu, por exemplo, eu não dou conta de saber de uma notícia e não contar aquilo para os outros, quem é que me domina? É eu que domino a minha língua ou é a minha língua que me domina? Isso é um vício. Se eu estou diante de um doce, aí ganhei um pote de doce, eu não consigo guardar aquele doce para eu comer no momento mais adequado. Eu sei que eu não posso comer esse doce agora, por quê? Porque é melhor para mim, que tem problema de obesidade, comer o doce depois do almoço. Por quê? Porque eu trago um alimento para o meu corpo e o meu corpo ele absorve o doce com menos agressividade para o meu organismo. Mas o que eu faço? Eu não dou conta de resistir. Eu como aquele doce na hora que eu chego, na hora que ele... Por quê? Porque eu não consigo segurar, colocar ele lá quietinho até eu almoçar e eu renunciar aquilo ali naquele momento. O que é isso? É vício. As coisas... eu tenho celular. Eu não consigo ficar sem o celular. Porque se eu ficar sem o celular, parece que também está faltando alguma coisa. Eu deixo de fazer as coisas, por quê? Porque eu estou aqui no celular. O que é isso? É vício. É vício. Pior ele aprender, hein? A palavra vício, hein? Pois é. Exatamente. Então, nós precisamos identificar qual é o vício que nós temos. Por quê? Porque se a gente para prestar atenção no vício do outro, nós não temos tempo de prestar atenção nos vícios que a gente tem. Espera aí, até que ponto quem está no controle da minha vida sou eu? Até
Até que ponto de fato eu resisto? Ah, eu não sou viciado não, porque eu bebo socialmente. Você bebe, você consegue resistir, você sabe a hora de parar? Você consegue, na hora que te dá vontade, de resistir aquilo ali e saber que você não deve, por alguma razão? Ou aquela circunstância ele te toma e você pensa assim, ah, não, um copinho só? Ah, não, um pouquinho mais? Ah, não, daqui a pouco eu vou? Então, nós precisamos de parar para pensar o que tem dominado a nossa mente. O que tem dominado a gente? Mas não é só isso que é externo. É o que é interno. O que nos subjugam. Porque se a gente perde o direito de decidir sobre o fazer ou não fazer, por quê? Porque aquilo ali é mais forte do que a nossa capacidade de discernir se eu devo ou se eu não devo, porque Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí eu já começo a prestar atenção naquilo ali. Por quê? Porque as coisas não podem me dominar. Eu preciso dominar as coisas. Aí ele continua. Muitos de nós aprendemos a ser dependentes desde cedo, dirigido por adultos superprotetores que nos imprimem clichês psíquicos de repressão, que se refletem até hoje como mensagens bloqueadoras dentro de nós e que não nos deixam de desenvolver o senso de autonomia ou de dependência. Os outros trazem enraizadas experiências em que lhes foi negada a possibilidade de exercer a capacidade de seleção de amigos e de parceiros afetivos, em virtude da intervenção de adultos prepotentes. Essa nociva interferência torna-os, mais tarde, indivíduos de caráter oscilante, indecisos, assustados e inseguros. Outros, ainda, por terem sofrido experiências conflitantes em outras encarnações, em contato com criaturas desequilibradas e em clima de inconsistência e desarmonia. São predispostos a renascer hoje com maior identificação com a estabilidade emocional. Então, o que acontece? Nós sabemos que nós trazemos coisas no nosso subconsciente que são coisas que são passadas de geração para geração, gente. E que essas coisas que são passadas de geração em geração, aquilo ali acaba se conectando e se prendendo ao nosso perispírito, e nós já nascemos com circunstâncias predispostas, que são laços que nós não conseguimos cortar em reencarnações passadas. Por isso que a nossa vida não é simples, a de ninguém. A nossa vida é muito complexa. Porque são coisas que nós trazemos dos nossos antepassados que refletem em nós, são coisas que nós temos acesso decorrentes de culturas da sociedade, e são coisas que às vezes nós sofremos em casa, porque são reflexo do que os nossos pais sofreram em casa, que foi reflexo do que os avós sofreram em casa, que os bisavós sofreram em casa. Então, nós mulheres, nós precisamos olhar para nós. Por quê? Porque nós viemos de uma cultura de submissão desde Adão e Eva. Não foi Adão que foi criado da costela da Eva. Foi a Eva que foi criada de onde? Da costela do Adão. Eles não foram criados iguais. Deus criou primeiro quem? O homem, o mais forte. Depois, de um pedacinho do homem, ele criou quem? A mulher, a mais fraca. Ele é o ser primário criado, a mulher é o ser secundário, e a partir dela vem todo o resto. Então, são coisas que nós não prestamos a atenção, mas que refletem na nossa vida. E muitas vezes nos faz subjugar, por exemplo, a relacionamentos abusivos. Nos faz submeter a circunstâncias que nós nos submetemos a agressões físicas ou verbais e que nós não conseguimos sair dela. Por quê? Porque são coisas que estão introjetadas e nós não percebemos que às vezes o vício
Não é na coisa. O vício é na pessoa. E nós não conseguimos desvencilhar daquela situação. Aí nós conseguimos olhar para a vida do outro. Ah, porque fulano apanha do marido. Mas e o que o seu marido fala com você? Será que não equivale ao mesmo bater do outro? Porque a palavra também machuca. A palavra também dói. E às vezes a gente se subjuga aquela situação. Porque a gente não tem força para poder desvincular. Aí ele continua. Dessa forma, entendemos que os fatores que propiciam os vícios e as compulsões ocorrem em ambientes familiares e sociais desarmônicos, desta ou de outras encarnações, onde deixamos as pressões, os traumas, as coações, os desajustes e os conflitos se enraizarem em nossa área mental ou perispiritual, porquanto os vícios não passam de efeitos externos de nossos conflitos internos. Nada mais é do que isso. Por isso que todos nós temos. Até vício em exercício. Porque a gente acha que vício é só em coisa ruim. Vício em sexo. Por quê? Porque é o externo da gente que fala. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. A questão é que o interno nosso é que grita. E aí ele continua. O vício do álcool, do sexo, da nicotina, dos jogos diversos ou drogas farmacológicas são formas amenizadoras que compensam momentaneamente as áreas frágeis de nossa alma desestruturada. Por que nós buscamos as coisas que nos dominam? Porque elas nos fazem bem. Naquele momento imediato, ela nos faz bem. Ela nos alivia, às vezes ela nos liberta. Só que o preço daquele alívio momentâneo e daquela libertação momentânea, ele é muito caro. Porque é como se eu tentasse apagar o fogo jogando gasolina. Porque aquilo vai trazer consequências muito piores para mim lá na frente. Então, se eu consigo acalmar o meu coração com o uso do álcool, com o uso do sexo, com o uso da nicotina, com o uso do remédio, com o uso da comida. É por quê? Porque naquele momento eu deixo de sofrer aquilo que eu nem sei que às vezes eu estou sofrendo, para viver aquele momento de bem-estar que me causa. Só que aquilo ali depois traz consequências que são muito piores. Por quê? Porque a partir daquele momento o buraco só vai se alargando. E aí a gente não tem coragem de encarar aquilo ali de frente e falar assim, olha, isso aqui eu preciso tratar. Isso aqui eu preciso mudar. Isso aqui não tá legal para mim, não tá bom assim. Por quê? Porque eu fujo nisso. Mas por que eu tô fugindo nisso? Porque eu me sinto tão bem quando eu estou com a minha mente... Gente, não é de rir não, mas eu tenho que rir. Eu não sei quem falou com o meu tio. Meu tio bebia todas e mais algumas. Aí um dia falaram com ele assim, não sei pra que você bebe. Aí depois você bebe, você fica zonzo desse jeito. Ele falou assim, mas eu gosto é da zonzura. Eu gosto da zonzura. Sabe por quê? Porque na zonzura ele não pensava em nada. O que a cabeça zonza dele pensava? Nada. Ele gostava da zonzura. Meu pai falava que se vendesse zonzura engarrafada, ele comprava. Foi a resposta do meu tio. Aí agora, tá velho, não aguenta beber mais, não dá conta da zonzura, depressivo, e uma velhice, né? Completamente tristonha, solitária, no encontro terrível dele com ele mesmo. Porque aí vira um encontro terrível. Porque a pessoa deixa para se encontrar quase no momento de desencarnar.
Aí ela vai substituindo a zonzura pelo remédio. Exato. Pelo remédio. Por quê? Porque aí o remédio vai tampando o pano, né? Vai tampar, como é que é a peneira, né? O sol com a peneira, vai tampando o sol com a peneira até desencarnar. E deve ser pior ainda, porque enquanto deixasse o telefone enquanto é novo, teria movimento. Exato. Tempo. E agora? E o pior, quando você chega lá na frente e fala assim, e o tempo que eu perdi? E o tempo que eu poderia ter aproveitado e ter feito diferente e que eu não fiz? E as pessoas que eu perdi. Exato. Exato. E as pessoas que eu perdi. Você deixa de, às vezes, entrar no fazer, porque às vezes você tem visto que você que te faz ficar no meio de outra pessoa. Tem visto que te isola. Te isola. Então, assim, mas todos te fazem perder. Todos te fazem perder. Até a comida, gente. Que aparentemente é inofensiva. Aliviam as carências, as ansiedades, os desajustes, as tensões psicológicas e reduzem os impulsos energéticos que produzem as insatisfações e o chamado mal-estar interior. Pode parecer que as opções do vício-dependência disfarcem ou abrandem a pressão torturante. Porém, o desconforto permanece imutável. Por quê? Porque você não vai na causa. Você vai na consequência. Você não vai na causa. Você vai atacar aquilo ali, o mal-estar que aquela situação te gera. Aí você vai tampar aquilo ali, utilizando uma coisa que te tira, em princípio, a consciência. Que te tira daquela situação que te incomoda. Por quê? Porque você não quer mexer na situação que te incomoda. Porque a sombra é dolorosa. É dolorosa. Não é fácil. Só que quando a gente começa a entender que você tem sombra, eu tenho sombra, Isadora tem sombra, Manoel tem sombra, Paulo Júnior tem sombra, todos nós temos sombra, a gente começa a ser mais compassivos com a sombra do outro e, por consequência, com a nossa também. Porque a gente tem a mania de querer ser para o outro. Então você não encara a sua sombra porque você tem medo do que o outro vai pensar a seu respeito. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E aí, a gente começa a resolver os problemas alheios, a enxergar os problemas alheios e nos esquece. Sendo que o mais importante da nossa reencarnação somos nós. Elisângela, tem uma pergunta. Pode falar. O que devemos fazer para tratar a causa? Ah, vou falar lá. Eu não, né? Ela vai falar lá na frente. O Hamed vai falar. Pode deixar que nós vamos chegar nessa conclusão aí. Aí, porque nós estamos primeiro identificando, né? Por quê? Porque é o momento da gente pensar. Onde eu estou fugindo? Gente, é tão sério que a meditação pode ser usada como fuga. A meditação pode ser usada como fuga. Ah, porque eu medito. Medita. Ah, mas aí acontece um problema, o que eu faço? Eu vou meditar. Eu não resolvo o problema, não. Eu vou meditar. Aí, daí a pouco, deu outro BO. Aí eu não resolvo o problema, não. Aí eu vou meditar. Aí, daí a pouco, tudo que acontece, eu vou deixando pra lá, por quê? Porque eu vou me acalmando, meditando, é como se eu usasse remédio. Qual que é a diferença do medicamento quando você usa uma meditação por fuga, por exemplo? Hã? Ou droga. Ou droga. Ou chá. A meditação mesmo, que leva a transcendência, que muda a onda cerebral, pode ser parada até onde deu vontade. Você entende? Então, assim, é uma análise nossa, assim, aonde que eu estou descarregando as minhas frustrações. As negócios falam, às vezes é uma coisa boa, exercício. Exercício físico. Meditação, mas como eu não estiver errado. Eu faço tratamento para compulsão alimentar.
Eu tenho problema de compulsão alimentar. Eu tenho problema com obesidade. Aí eu peguei e falei com a minha médica um dia, eu falei assim, eu preciso saber onde que está o buraco que eu tenho para me desencadear a compulsão alimentar desse jeito. Ela falou assim, Elisângela, praticamente todo mundo tem compulsão em alguma coisa. Aí ela falou assim, até em exercício. Aí eu comecei a observar. Tem pessoas que têm compulsão em exercício. Tem que mudar a troca também. Porque quando a gente vai fazer as consultas para cirurgia, por exemplo, fazer, o que acontece? Eles falam muito nisso. E tem esses estudos já que mostram o período que tem cada coisa, cada troca. Aí, quando a pessoa perde muito peso, aí você sai da compulsão, a tendência é sair da comida. Sim. Então tem que ficar atento para as outras questões. Não, cair para outra. A atividade física também é que você precisa fazer, mas você precisa ter cuidado, porque se você se machuca fazendo, o que acontece com muita gente, aí se machuca fazendo, aquilo te segura, aí atrapalha de um lado e do outro, porque a cabeça pira, porque você não está podendo nem comer, nem fazer atividade física. Exatamente. Aí, né, tem as outras coisas, né, outras transferências também, mas assim, aí eu achei bem interessante. E por quê? Porque a tendência nossa é de sair de um extremo e cair no outro. Até a questão religiosa. A questão religiosa, ela pode ser uma fuga também. Até isso nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque, vício não é somente aquilo que nós consideramos ruim. Porque a gente está muito acostumado a ver o vício como viciar naquilo que faz mal para o nosso corpo físico. E a gente fica muito bitolado na bebida alcoólica, no tabaco e na droga. E a gente perde a referência que tem outras coisas, N coisas, que são consideradas vício. Você entrega tudo para Deus. Tudo bem, você pode entregar para Deus, mas o que a gente está fazendo para resolver? O que nós estamos fazendo para resolver? Não entrega tudo para Deus. Por quê? Porque a espiritualidade já falou com a gente N vezes. Fala assim, nós não estamos aqui para resolver o problema de vocês, não. Nós estamos aqui para vocês saberem que vocês têm o suporte para isso. Que vocês têm com quem contar. Mas o movimento da resolução do problema de vocês é seus. Aí outro dia, eu vi uma palestra, que eu não lembro de quem mais, e que a pessoa falou exatamente isso. Falou assim, olha, quem resolve, não sei se foi o Padre Fábio, Você só resolve o problema que você criou. Você só resolve o problema que você criou. Ninguém vai resolver problema que não foi criado por ele. Por isso que nós não resolvemos o problema de ninguém. Até isso é vício. Controle sobre a vida alheia. De achar que as pessoas têm que fazer aquilo que você acha que ela deve fazer. Isso também é vício. Essa mesma parece que o Padre Fábio fala, que a pessoa chama para ir na casa dele, e vem cá na minha casa fazer Exorcismo. Ele, eu não, você que tira Os demônios que você criou. Por quê? Porque nós podemos contar com a espiritualidade. Nós devemos chamar a espiritualidade para perto de nós. Nós precisamos ter essa conexão com a espiritualidade para quê? Para que a gente tenha mais clareza para resolver o problema. Mas o movimento, ele é nosso. Então, o nosso movimento de fé, ele é um movimento de confiança, sim. É um movimento de entrega, sim. Mas é uma entrega ativa. Não é uma entrega passiva. De entregar e achar que só porque você está dentro da casa espírita, você está dentro da igreja, você não vai ter que resolver os problemas da sua vida. Agora, com o apoio da espiritualidade, fica muito mais leve. Quando a espiritualidade, ela socorre o que está ao redor e que nós não vemos, fica muito mais leve. Mas quando que ela vai fazer isso? Quando ela percebe um movimento nosso. Um movimento de ação nosso. Olha, meu Deus, eu preciso resolver isso. Meu braço chega até aqui. Até aqui eu consigo fazer e eu vou fazer. Mas eu preciso que o Senhor me ajude com aquilo que não depende de mim. Eles vão ajudar.
Eles vão ajudar. Aquilo que não depende da gente, eles vão ajudar. Eles vão movimentar, eles vão mexer os pauzinhos, eles vão cutucar aqui, eles vão cutucar ali. Às vezes a resolução vem de onde a gente menos espera. Porque eles movimentaram mundos e fundos para poder nos atender. Mas eles esperam que a gente também faça por onde. Porque senão fica muito fácil. Eu crio um problema e aí vem a espiritualidade e resolve. Aí eu crio o problema, não, deixa que Deus resolve. Não, deixa que Deus faz isso. Não, gente. Nós precisamos resolver. Nós precisamos movimentar. Aí ele continua. O álcool e a droga são sedativos ou analgésicos, mas por acarretar gravíssimas consequências, são denominados vícios autodestrutivos. A comida é uma dependência considerada de início vício neutro. A comida é vício neutro, o exercício físico é vício neutro. Ver série é vício neutro. Meditar nem pode ser considerado como vício em princípio, né? Se usada como fuga, por exemplo, seria um vício, suponhamos. Mas são coisas que, em princípio, elas não são, se elas não nos dominam, elas são neutras. São utilizadas para nosso bem-estar, mas de maneira neutra. Aí ele fala, ó, para depois transformar-se numa opção de fuga. Aí quando começa a ser a opção de fuga, aí que é o problema. Opção de fuga, não, gente, para refrescar a cabeça. Porque, por exemplo, uma coisa é você estar com a cabeça quente, você fazer uma atividade para refrescar a sua cabeça, é diferente. Você refresca a cabeça para resolver o seu problema de maneira mais leve. Porque a gente... Isso é até indicado, né? Exato. Você está lá numa sequência de... Está estudando. Tem uma hora que não produz. Não adianta você ficar lá sentado 2, 3, 4 horas e chega uma hora que você não vai assimilar. Mais. Exatamente. Pega um tênis, dá uma caminhada. Exato. Ah, então aconteceu um problema. Eu faço muito isso. Minha cabeça está quente, às vezes aconteceu alguma coisa que me entristeceu muito, eu pego meu tênis e vou caminhar. Ou eu vou andar de bicicleta, ou eu vou para academia. Por quê? Porque aquela 1 hora que eu caminho, 1 hora que eu ando de bicicleta, 1 hora que eu estou na academia, vai dando tempo do meu cérebro digerir a informação, vai dando tempo de rezar, porque eu vou fazendo e eu vou rezando, vai dando tempo da minha cabeça esfriar e da minha cólera baixar, para quando eu for resolver, eu ter mais calma para conversar. Eu conseguir conversar com mais harmonia e eu colocar o meu ego quieto para ele não sobrepor ao meu bom senso. Porque senão a gente resolve as coisas naquele momento de euforia, naquele momento de tensão, naquele momento de pressão. O que a gente faz? A gente se defende ofendendo o outro muitas vezes. Então não dá certo. Isso é inteligência emocional. Agora, não é a situação de você ir e falar assim, não, eu vou fazer isso e ir fugindo daquilo ali. Aí você vai fugindo, você vai postergando, né? Vai fingindo que nada aconteceu e o negócio vai virando uma bola de neve. Aí ele já não deixa de... Aí é um negócio que é feito para o seu bem, ele se iguala àquilo que faz mal. Aí ele fala, ó, a opção de fuga negativa e profundamente desorganizadora do nosso corpo fisiopsíquico. Há manias ou vícios comportamentais tão graves e sérios que nos levam a ser tratados e considerados como pessoas de difícil convivência, isto é, inconvenientes. Aí a gente para e pensa, como é a convivência comigo? A convivência comigo. Qual que é a convivência comigo? A convivência comigo é tranquila? Eu dou segurança para quem convive comigo? Ou eu sou a montanha russa e eu deixo a pessoa na montanha russa também? Como que eu sou para quem convive comigo? Isso o Célio me ensinou demais. Eu não sei assim. Ele me ensinou, mas eu acho que ele precisa também. Por quê? Porque ele tem bruxismo. A pessoa que tem bruxismo e que trava, ela não é tranquila.
Pessoa que treme a perna assim, ó. Também não é tranquilo. Então, não. Aí o que acontece? Mas, em relação à convivência, ele é tranquilo. Eu sei que eu vou chegar, eu não vou ter surpresa. Porque às vezes você está casado, quando você não sabe como é que você vai chegar em casa. Não, você não sabe. Aí é sempre Kinder Ovo. A surpresinha. Porque você chega, o Kinder Ovo, aquela belezura. O casamento Kinder Ovo. Você chega, eu já tive casamento Kinder Ovo aí. Casamento Kinder Ovo. Você chega, belezura, você não sabe como é que vai encontrar. Às vezes ele tá pro céu, às vezes ele tá pra terra, às vezes ele tá pra direita, às vezes ele tá pra esquerda. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala, às vezes ele berra, às vezes te ignora. Então você chega todo dia e fala assim, meu Deus, me ajuda. Por quê? Porque depende do que eu vou encontrar hoje que eu não sei. O que temos para hoje? O casamento Kinder Ovo. Agora outros não. Outros têm aquela estabilidade. Trava a mandíbula, mas tem uma certa estabilidade. Mas aí você vê que a própria pessoa, ela beneficia quem convive com ela, mas ela se autodestrói. Porque aí quebra os dentes tudo. Vive quebrando os dentes. Você tá entendendo? Então, assim... Então, que é isso que eu tô te falando. Às vezes são coisas que a gente não percebe. Porque você fala assim, nossa, mas é tão tranquilo. Tem uma convivência tão fácil. Eu tenho um professor que trabalhando na escola que está com vestido. E aí, né, na escola, eu falo para ele, ele falou assim, mas eu estou tão tranquila que eu sou nervosa. Pelo que eu entendo de ser na vida, algum lugar, alguma coisa te incomoda para você. O butismo. Trava. E aí, sempre que a gente fazia evangelho, eu ainda falava assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao fulano. Ele aplica todinho esse homem que tem. Já sei. Ele se destrói. Exato. E aí, convivendo, eu sei exatamente onde que ele se destrói. Pois é. Você entende? Pois é. Então é muito sério. Às vezes, porque a gente vê, às vezes, só o que... É porque, às vezes, a pessoa, ela aprender a controlar a expressão. A expressão da ira, a expressão da raiva, ela já não faz mais o externo, mas ela faz o interno. E a falta também de diálogo, você não falar, também... Aí o que vai... Aí é que você ficar engolindo, isso também destrói. Aí daí a pouco você tá com uma úlcera imensa no estômago. E você não percebe que a sua úlcera no estômago decorre de quem? De um vício. Qual que é o vício? Da cólera. Da raiva. Da ira. Que você às vezes não externalizou. Não externalizou. Porque se você vai engolindo ela. Então é muito complexo a nossa vida. Nós não podemos deixar a nossa vida ir passando de qualquer maneira. Nós temos que parar e pensar na vida que a gente tem. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está tudo muito tranquilo e não está. Aí a gente acha que às vezes a vida do outro é um tumulto. E às vezes a vida do outro está menos tumultuada do que a minha, que aparentemente é tranquila. Por isso que a gente precisa olhar para a gente. Olhar para a gente no primeiro momento, olhar para a família da gente no segundo momento, que é o que está ao nosso redor. Olhar para aqueles que trabalham conosco, para a nossa convivência no ambiente de trabalho, para a nossa convivência no ambiente coletivo, da casa espírita, da igreja, né? Do momento que a gente, dos nossos amigos, do nosso ciclo de amizade. Como eu estou sendo para os meus amigos? Eu estou sendo um bom amigo, mas eu também estou sendo bom para mim? Ou eu estou sendo bom para o meu amigo, mas eu também, mas aí eu estou me prejudicando? Entende? Que é o que acontece no caso do buchismo. Ele aprendeu a regra do que lindo, meu amor. Adorei. O da família, mas ele não aprendeu. E às vezes, tipo assim, você tá com uma raiva. Você tem que se analisar essa raiva, não adianta. Tem que analisar a raiva. Não adianta negar ela. Isso. Então, você tem esse raciocínio. Eu não posso gritar com você, mas eu posso pegar um saco ali e socar ele. Exato. Por quê? Porque o sentimento, ele é real. Não tem como eu achar que ele não existe. Então, assim, não é a gente tirar o sentimento. Não é a gente tirar a emoção. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não somos seres
que vamos ter sentimento, nós vamos ter emoção. Mas como que nós estamos canalizando esse sentimento? Como nós estamos canalizando essa emoção? O que que gera esse sentimento? O que que gera essa emoção na gente? Essas coisas que nós temos que parar para poder identificar. Qual é o meu limite? Porque, gente, a gente tem um limite. Só que a gente tem que perceber o nosso limite e o limite do outro também. Olha, com essa pessoa aqui, eu tenho que ir até aqui. Mas, se eu for mais do que isso aqui, eu já vou começar a entrar numa zona que nós vamos começar a ter conflito. Por quê? Porque é o limite dela. Que é o limite dela. E a gente precisa respeitar isso. Aí ele vem, ó, presta atenção. Vício de falar descontroladamente, sem raciocinar, desconectando-os do equilíbrio do bom senso. Tem gente que fala, não deixa ninguém falar. Aí eu fiquei pensando, assim, gente, será que eu tenho vício de falar? Juro pra vocês. Será que eu tenho vício? Aí eu fiquei pensando assim, aí eu fico pensando na minha mente, aí eu falei assim, não, mas eu tô na casa espírita, as meninas falam também. Às vezes eu fico calada. Mas aqui em casa... Aí eu falo assim, gente, mas aqui em casa eu fico calada também. Eu vou olhar, então, vai olhar, eu fico do mundo. Aí eu fiquei meio focada com isso aqui. Nem todo dia que tá bem dever. Mas é um pouco. Gente, eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu vou ter que dar uma olhada nesse vício de falar. É mentira. Mentira? Porque uma vez, fala duas vezes, acabou a mentira, mas é poder o quê? Disfarçar o problema. Não preciso mudar isso, não preciso fazer isso. Eu conto mentira que resolve. Você já tem da mediunidade da premonição, Milena. Vício de mentir. Vício de mentir constantemente para nós mesmos e para os outros, por não querermos tomar contato com a realidade. E a pessoa que tem vício de mentir, ela não percebe que tem vício de mentir. Não percebe. E o pior é isso, é quando vira hábito, quando incorpora. Porque é difícil da gente identificar. Por isso que a gente tem que ter coração aberto para terapia. E aberto para escutar o que o terapeuta tem para falar com a gente. E aberto, às vezes, para escutar o que outra pessoa fala com a gente, principalmente se ela não gostar da gente. Por quê? Porque quem gosta da gente, às vezes tenta amenizar o negócio um pouco, né? Mas quem não gosta, vai te falar, ó. Aí você tem que ver até onde a pessoa está exagerando, até onde a pessoa realmente você tem aquilo que a pessoa está falando que você tem. Aí é autoanálise. Aí ele continua. Vício de nos lamentarmos sistematicamente, colocando-nos como vítima em face da vida para continuarmos recebendo a atenção dos outros. Vício de nos acharmos sempre certos. Esse aqui também eu fiquei pensando. Esse aqui também foi um negócio que me pegou. Vício de... Não. Você também não tem, não. Graças a Deus. Outro dia teve uma pessoa que falou comigo. Eu falei com a pessoa assim. Eu falei com a pessoa assim, você tem razão. Aí ela virou para mim e falou assim, você tem sempre razão. Não foi, Paulo Júlio? Mas você tem sempre razão. Realmente você tem razão. Mas você tem sempre razão. Eu falei assim, tá bom. Para podermos suprir a enorme insegurança que existe em nós. Vício incontido de gastar necessariamente, sem utilidade, a fim de adiarmos desnecessariamente. O problema é quando você gasta achando que é necessário. Pior é isso. A fim de adiarmos... Vício eu já acabei. De adiarmos decisões importantes em nossa vida. Vício. Esse eu tenho. Esse das decisões é repetido. Não, o vício de gastar desnecessariamente é adiar decisões importantes da vida. Aí você tem que ver aonde que você está jogando ele. Você fala pouco? Eu sei, tá acabando. Tá bom, pode deixar.
Vício de criticar e mal julgar as pessoas para nos sentirmos maiores e melhores que elas. Vício de trabalhar. O trabalho é meu. Vício de trabalhar descontroladamente, sem interrupção, para nos distrairmos interiormente, evitando que desse modo os conflitos que não temos coragem de enfrentar. Olha quanta gente que descarrega trabalhando. Tem gente que trabalha demais, não consegue ficar em casa, gente. Inquestionavelmente, as chamadas viciações resultam do medo de assumir o controle da nossa vida e, ao mesmo tempo, do medo de nos responsabilizarmos por nossos atos e atitudes, permitindo que eles fiquem fora do nosso controle e das nossas escolhas. A gente não tem controle de nada. A verdade é essa. Nós não temos controle de nada, a gente vive um dia de cada vez. Quaisquer que sejam, contudo, os motivos e a origem de nossos velhos hábitos, urge estabelecermos pontos fundamentais, a fim de que comecemos indagando por que somos dependentes emocionalmente e de qual é a forma de nos relacionarmos com essa dependência. Presta atenção, hein? De que nós somos dependentes emocionalmente? De que nós somos? De que coisa? De que pessoa? De que situação? De que comportamento? Porque é tudo. O que nos alivia? O que nós buscamos quando nós queremos alívio? Por que nós buscamos aquilo para nos aliviar? O que nós precisamos fazer para sentir o alívio da maneira correta? Para resolver aquele problema? É isso que nós temos que analisar. Aí ele vem, ó, aqui estão alguns itens a ser também observados e que provavelmente nos ajudarão a ser mais independentes, além de capazes de satisfazer nossos desejos e vocações naturais. Ao mesmo tempo, nos permitirão estar junto a pessoas e situações sem tornarmos parcial ou totalmente dependente delas. Aí é a hora que ele vai nos dar a sugestão que foi o que a pessoa perguntou. Mas o que eu tenho que fazer então para ficar melhor? O que eu tenho que fazer, então, para poder identificar essas coisas? Porque aí, o Hamed, ele nos dá o caminho. E aí ele fala com a gente assim, olha, aguçar nossa capacidade de decidir, de optar e de escolher cada vez mais livre das opiniões alheias. Nós precisamos, muitas vezes, ouvir a opinião do outro, sim. Colhe a opinião do outro, analisa ela, coloca os pós e os contras do seu ponto de vista, escuta com ouvidos de ouvir, porque tem coisa que às vezes a gente está numa situação de ideia fixa que o outro enxerga um pouquinho além de nós por estar fora da situação, mas não é no sentido de se preocupar com o que a pessoa pensa. Gente, as pessoas podem pensar o que elas quiserem. E outra coisa, a questão disso é uma coisa que eu venho tentando trabalhar em mim e eu já tenho notado diferença. Por quê? Uma coisa é você pedir opinião de alguém que você acha que pode dar opinião daquilo ali, não por falar que você quer ouvir, mas por ter algum conhecimento do sobre aquilo. Melhor que você, sim. Você está analisa. Outra coisa é você precisar de aprovação. Sim. Porque aí a aprovação você fica sem ter sim. Como resolver nada. Sim, sim. E aí você coloca a sua vida na mão do outro. Aí não dá. Você está entendendo? Então, uma coisa é você buscar ajuda para decidir nesse sentido. Olha, eu vou conversar com a pessoa que já passou por isso. Eu vou conversar com uma pessoa mais experiente do que eu. Eu vou conversar com uma pessoa que já vivenciou e já superou. Por quê? Porque a experiência da pessoa, ela é valiosa para mim. Só que isso não é eu ficar querendo, preocupado com o que as pessoas acham de mim. Eu não tenho controle sobre o que as pessoas acham de mim, gente. A gente está falando isso no estudo do Livro dos Espíritos hoje. Ponto de vista é um negócio muito relativo. Se você chegar aqui em Eugenópolis, dependendo de quem você encontrar e perguntar o que você acha da Elisângela, vai ter gente que vai falar bem de mim, vai ter gente que vai falar mal de mim. Nem boa, nem ruim. Exato. Qual é a experiência que eu tive com aquela pessoa?
Teve um dia que uma amiga minha falou assim, eu conheci uma pessoa de Higienópolis. Eu falei assim, nossa, ela falou bem demais de você, falou que lá na cidade inteira todo mundo gosta de você. Eu falei assim, nossa, que bom, graças a Deus, né? Nossa, Lili, eu fiquei tão feliz. Falei assim, ai, que bom, né? Pensei comigo, graças a Deus mesmo, né? Daí um tempo, minha filha, conversei com outro e falou assim, conheci uma pessoa lá de Higienópolis. Aí eu falei assim, é mesmo? Ela falou assim, mas ela falou mal de você tanto. Aí eu peguei e falei assim, só que ela foi falar mal com a minha filhada. Aí, o que acontece? Aí a minha filhada me defendeu. Mas por quê? Porque é minha afilhada. Se fosse uma pessoa também que tivesse uma má experiência comigo, ia sentar a lenha em mim todas duas. Ia juntar a tampa com a panela. Então, gente, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. A não ser ficar, receber o elogio e descartar quem falou mal de mim. E particular da pessoa. Então, a gente precisa saber que ponto de vista a gente não manda em ponto de vista do outro. E aí a gente aprender também que quando alguém chegar e repassar uma informação para você, você tem que saber que aquela informação é ponto de vista da pessoa. Porque... Pois, verdade absoluta. Porque a fulana de tal é assim. Porque a fulana de tal é assado. Porque a fulana de tal faz isso. Mas peraí, eu vou ficar com raiva da fulana de tal porque ela não tem um bom relacionamento com o Beltrano? Não, meus relacionamentos são independentes. E isso eu tento ensinar meus filhos. O Davi, bonitinho demais, falou comigo, falou assim, mamãe, aí chegou lá no IFE, falaram mal de alguém. Acho que foi de uma professora lá. Ele pegou e falou assim, mas não fez diferença pra mim não, porque eu preciso conhecer quem ela é de verdade, né? Eu falei assim, exatamente, meu filho, você precisa conhecer quem ela é. Às vezes aquele aluno não tem um bom relacionamento com ela, mas com você ela vai ter. Combater nossas tendências de ser bonzinhos, ou melhor, de desejar ser sempre agradáveis aos outros, mesmo pagando o preço de nos desagradar. Aí ser agradável aos outros é tributismo. Entendeu? Não é que a gente tem que ser sem educação, não, gente. É o equilíbrio. Você precisa tratar bem as pessoas, sim, uma questão de bom senso. A pessoa, você não tem que... Ela não tem que conviver com a sua cara feia ou você tratar mal ela. Mas não é querer posar de... porque vem do primeiro. Não, eu quero que todo mundo que converse com alguém de Higienópolis, assim, nossa, Elisângela é tão boazinha. Não! Eu sou quem eu sou. Se tiver que falar sim, vou falar sim. Se tiver que falar não, vou falar não. Se tiver como ajudar, eu vou ajudar. Se não tiver como ajudar, eu não vou ajudar. Se tiver como eu fazer, eu vou fazer. Se não tiver como fazer, eu não vou fazer. É simples. Sim e não são bíblicos. Agora tem gente que vai falando sim, falando sim, falando sim, falando sim, falando sim, falando sim. Quando a pessoa vê, a pessoa tá aqui, ó. Corcunda de tanto carregar trem dos outros nas costas. Por quê? Porque acha que o problema de todo mundo é dela também. Aí vai só, ó, envergando. Estimular nossas habilidades de dizer não. Quantas vezes forem necessárias, desenvolvendo assim como nosso senso de autonomia, a fim de não cair nos modismos ou pressões grupais. Manada. Porque a manada tá assim, que eu tenho que ficar assim. E se eu quiser ficar assim, eu vou ficar porque eu quero ficar assim. Não é porque a manada fica. Entende? Então é isso que a gente tem que saber. Falar assim, peraí. Eu tô me deixando levar pela manada? Porque todo mundo faz. Ué, mas todo mundo pode fazer, eu não faço. Você vai colocar gatunete na sua casa? Não vou. Mas todo mundo coloca. Falei assim, todo mundo pode colocar, mas eu não quero colocar gatunete na minha casa. Não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer também. Eu tenho que saber o que é bom para... Aí vem Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí continua. Estabelecer no ambiente familiar um clima de respeito e liberdade, eliminando relações de superdependência simbiótica, para que possamos ser nós mesmos e deixemos os outros ser eles mesmos. Isso é tão difícil. Isso é muito difícil. Por quê? Porque às vezes o outro não deixa a gente ser a gente mesmo. Mas às vezes é a gente que não deixa o outro ser ele mesmo.
E é um negócio que a gente tem que prestar atenção. Olha, até onde eu estou querendo que o outro faça aquilo que eu acho. Porque mesmo o casamento, gente, nós somos pessoas independentes uma das outras. Não é porque eu sou casada, eu tô aqui, meu marido não tá. Ele tem todo o direito de não estar. Tem todo o direito de não estar. E se ele estivesse em outra congregação religiosa, ele tem todo o direito. Eu posso convidá-lo, vamos. Vamos. Não quer ir? Não quer ir. Tá tudo certo. A gente tem que mandar na vida dos outros. Nem naquele que a gente é casado com ele. Conscientizar-nos de que somos seres humanos livres por natureza, mas também responsáveis por nossos atos e pensamentos, pois recebemos por herança natural o livre-arbítrio. Por isso que o vício é ruim para nós, seja ele qual for. Por quê? Porque ele tira de nós o livre-arbítrio. É simples assim. Não é só questão que é prejudicial à nossa saúde. Por que eu nunca gostei de beber? Porque eu nunca gostei que algo de externo me dominasse. Eu não nasci para ser dominada. E eu não vou ser dominada pela zunzura. Por quê? Porque eu tenho que ter a capacidade de discernir o que eu devo ou não devo fazer. Então o vício nunca me atraiu. Eu nunca quis fumar maconha, nunca quis usar droga, eu nunca quis nada que tirasse a minha capacidade de raciocinar e de decidir sobre coisas e situações na minha vida. Mas em compensação eu desconto onde? Na comida. Na cólera. Em falar. Entendeu? Então, assim, eu não tô de um lado que prejudica a minha saúde no sentido de eu utilizar substâncias que vão denegrir meu corpo físico. Mas eu tenho outras questões que são vícios do mesmo jeito. Aí, como é que eu posso falar do mesmo jeito? Hormonal, pronto. Aí, como é que eu tenho moral para falar do etilista? Eu não posso sentar e apontar o dedo pro etilista. E o meu vício? Minha filha, cuida do seu, porque o dele, quem cuida é ele. Às vezes o meu vício é muito pior do que o dele. Cultivar constantemente o autoconhecimento. E é isso que a doutrina espírita vem nos falar sempre. O básico da doutrina espírita. Gente, conheça-te a ti mesmo. É o que Sócrates, né, leu lá no templo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Conheça, a gente precisa se conhecer. E aí ele vem falando, o que a gente precisa fazer para se conhecer? Ele fala, reforçar a nossa visão nos traços de nossa personalidade, já que conhecemos. Olha, como é a minha personalidade? Como são os meus limites? O que eu suporto, o que eu não suporto? Buscando nossos traços interiores, que ainda nos são desconhecidos, a terapia ajuda a gente demais com isso. Por quê? Porque a gente às vezes não consegue enxergar algumas coisas que a gente tem, algumas coisas que a gente sente, há alguns vícios que nós possuímos, mas que nós não percebemos que aquilo ali seja vício. Analisando as opiniões de outras pessoas que, ao contrário de nós, já conhecem o nosso perfil psicológico. O céu é uma beleza para mim, que ele fala na lata. Você é assim. Aí eu paro para pensar. Eu não fico com raiva dele. Não fico mesmo. Aí eu paro para pensar. Por quê? Mas eu paro para pensar. Para saber se ele tem razão ou se ele não tem. Mas eu não fico com raiva dele. Ah, porque você é assim. Na hora, me dá aqui assim, tum. Aí eu falo assim, não, gente, eu tenho que pensar sobre isso. Porque às vezes ele tem razão. E é um negócio que eu preciso mudar. Que eu preciso melhorar. Aceitando plenamente nosso lado inadequado, sem jamais escondê-lo de nós mesmos e dos outros, tentando, porém, equilibrar. Não é negar. O caminho é equilibrar. Não é negar a cólera, não é negar a raiva, não é negar a ira, não é negar o alcoolismo, não é negar a compulsão alimentar, não é negar a compulsão por medicamento, por exercício físico, não é negar a minha fuga. É entender que eu tenho, para quê? Para que o problema possa ser resolvido nessa reencarnação e para as próximas. Por quê? Porque assim é que eu vou me melhorando e vai chegar um momento que eu vou me tornar espírito puro, assim como Jesus. Jesus falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais.
E uma característica muito forte de Jesus como espírito evoluído é querer que nós chegamos igual a ele. Ele não quer ser superior a nós sozinhos. Em momento nenhum ele quis isso. Ele quer, por quê? Porque aquele que ama, ele não quer chegar a lugar nenhum sozinho. Ele quer chegar junto com aqueles que ele ama também. Olha, se eu posso, você pode também. Se eu passei por isso, você vai passar também. Se eu conseguir superar isso, você vai também. Olha as qualidades que você tem. Porque eu não preciso de diminuir o outro para achar que eu tenho qualidades. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Não adianta você colocar um matemático para fazer uma cirurgia que ele não vai conseguir fazer. Ele não é cirurgião, ele é matemático. Mas não significa que ele não seja bom. Ele não é adequado para aquela função, mas ele é um excelente matemático. Não adianta você colocar uma pessoa formada em direito para fazer fisioterapia. Ele não vai ser bom fisioterapeuta, ele é formado em direito. Mas na área dele ele é muito bom. Então a gente precisa entender que ninguém é bom em tudo. Mas o conjunto faz nós sermos bons em tudo. Porque cada um vai ser bom naquilo que é. E à medida que eu respeito o que o outro tem de bom e eu libero o que eu tenho de bom, nós no conjunto crescemos. Nós crescemos no âmbito familiar, nós crescemos no âmbito do nosso trabalho em equipe, nós crescemos no âmbito das nossas amizades, nós crescemos no âmbito da congregação religiosa que nós temos. Aí ele fala, ó, meditemos, pois, sobre essas ponderações, que com certeza nos ajudarão a libertar-nos dessas necessidades constrangedoras, cujas verdadeiras matrizes se encontram na intimidade de nós mesmos. E aí não adianta falar, gente, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, que é a síndrome da Gabriela. Ninguém nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Por quê? Porque nós fomos feitos para progredir. E qualquer um de nós é capaz de nos transformar. E é isso que o Evangelho fala com a gente. Já terminei, tá? É isso que o Evangelho fala com a gente. Aí ele fala assim, ó. Só um minutinho. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. A gente tem essa capacidade de se modificar. Então, a gente precisa encarar isso e ter boa vontade para fazê-lo e correr atrás do prejuízo. Então é isso. Encerrei, tá? Ah, tá. Depois desse estudo, né? Bastante esclarecedor. Acho que aí ninguém tem vício, né? Agradecemos a espiritualidade que esteve aqui presente e que continuará presente aqui conosco. Agradecemos a Elisângela pelo estudo, a equipe espiritual do José Grosso, ao mentor dessa casa. Que nós consigamos aplicar isso, refletir, nos autoconhecer e nos transformar. Que esse é o propósito, né, da nossa reencarnação. E assim, pedimos autorização para encerrar o estudo de hoje. Que a espiritualidade nesse momento vá até o lar de cada um que assiste nesse momento ou vai assistir depois o estudo e se conecte com cada um, aplicando um passe e transformando a energia, transmutando a energia, trazendo alívio, trazendo melhora, trazendo cura. Nesse momento pedimos autorização para encerrar o estudo, que assim seja.